Olá, sejam todos bem-vindos. Eu vim aqui mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. Eu peço a vocês que compartilhem, que sempre tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor. Eu peço a vocês também que me ajudem impulsionando esse vídeo, dando um joinha, compartilhando com seus familiares, com os seus amigos e nas suas redes sociais também. Que Deus abençoe cada um de vocês. A palavra que eu quero compartilhar hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 13, que diz o seguinte: o princípio das dores. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. O fim não será logo. Então Jesus disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais vindo do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos, perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, e é bem claro, que os discípulos de Jesus perguntam a Jesus que sinais haveria antes do fim. E Jesus ele já começa falando. Ele diz: tenha cuidado para vocês não serem enganados. Veja como ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Nós vemos que na nossa atualidade, eu já vi em alguns países e até aqui mesmo no Brasil, pessoas que dizem ser Cristo. Mas só que nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que da mesma forma que Cristo foi subir aos céus e foi elevado, ele vai vir da mesma forma do céu. Vai ser dessa forma. Homens enganadores, homens dizendo ser Cristo, homens que são mentirosos, que não estão falando a verdade. Ele fala também, ele diz: quando vocês ouvirem falar de guerra, de revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas não é o fim. Então, nós já estamos vivendo uma época que está tendo guerras e muitas revoluções. Isso já vem acontecendo desde o passado, sim, mas isso está aumentando cada vez mais. Ainda não chegou o fim, mas o fim está próximo. Guerras, revoluções. Jesus ele foi bem claro que ainda não chegou o fim, mas que primeiro tem que acontecer essas coisas. E na nossa atualidade nós estamos vivendo isso. A palavra do Senhor também diz bem aqui que Jesus disse: quando vocês ouvirem falar disso, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas. Então Jesus disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemia e fome em vários lugares da terra. Coisas espantosas nos céus. O que vemos? Vivemos nesses últimos 2 anos e vemos que muitas coisas estão se cumprindo. Veio a pandemia, um vírus a nível mundial, que todas as nações, todos foi afligido pelo Covid-19. Passamos momento de angústia. Muitas pessoas morreram. Uma peste ao nível mundial. Nós ouvimos falar assim, até na história conta, que isso aconteceu no passado, de acontecer em determinados países. Mas o que nós passamos nesses últimos 2 anos foi a nível mundial. A nível mundial de uma doença, onde juntaram todos os cientistas do mundo para ir em busca de uma cura. Para ir em busca de uma cura. Foi criado vacina, e sim, foi criado. Mas, porém, muitos deles diziam que uma única dose era necessário. O vírus sofre uma mutação. E o que é que acontece? Aquela vacina que era a única dose, agora já não está valendo, tem que ter outras doses.
E o vírus vai sofrendo uma mutação. E os cientistas tentam explicar uma coisa, tentam explicar outra, os médicos. Mas onde, na realidade, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Jesus falou grandes epidemias. E nós estamos vivendo uma época em que as profecias estão se cumprindo. E a palavra do Senhor diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque Jesus, ele disse aí, haverá grandes terremotos. Isso já acontece. Grandes terremotos, catástrofes naturais. Ele disse grandes epidemias. Reino vai se levantar contra reino, nação contra nação. E ele diz, olha, e coisas espantosas também, e grandes sinais vindo do céu. Um dia desse eu ouvi falar que o céu lá na China ficou de uma cor vermelha. Vários lugares da terra acontecem coisas espantosas. A ciência tenta explicar aquilo que a Bíblia já vem dizendo. Jesus falou isso há 2000 anos atrás e hoje está se cumprindo. Nós temos que parar para pensar e ver o que estamos vivendo. As coisas que estão acontecendo são profecias que estão se cumprindo. O que Jesus falou, o que os profetas falaram, homens de Deus. E a palavra do Senhor se cumpre, está se cumprindo hoje. E é tempo da gente parar para refletir, é tempo para a gente buscar ao Senhor. Eu quero compartilhar com você também, aqui no livro de Mateus, o que fala também a respeito do princípio das dores, que diz o seguinte, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, livro de Mateus 24, capítulo, do versículo 13 em diante, que diz o seguinte, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe perguntaram, diga-nos, Senhor, quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda no fim dos tempos. E Jesus disse, tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, como foi dito também no livro de Lucas. E vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Aí Jesus disse, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e virá o fim. Aqui Jesus ele já vem falando que muitos falsos profetas iam se levantar. E hoje existem sim falsos profetas. Homens que dizem ser de Deus, mas são falsos profetas. E Jesus disse, enganará a muitos. Muitos, muitos, muitos. Mas Jesus ele também disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. Pelos frutos. E as pessoas estão seguindo qualquer pessoa. As pessoas estão seguindo falsos profetas. Porque nós temos que ver os frutos. Nós temos que observar. Nós temos que ser prudente. E isso está acontecendo na nossa atualidade. Jesus ele diz bem assim, ó. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a maldade. Meus irmãos, em que época nós estamos vivendo? Onde a maldade, as pessoas estão num nível tremendo de maldade. As pessoas pensam em si próximo, mas não se preocupam com o seu próximo. E Jesus ele diz assim, o amor esfriará de quase todos. Muitas pessoas às vezes não têm o amor de querer ajudar o seu próximo, mas muitas das vezes nós vemos nas redes sociais coisas que acontecem com as pessoas, acontece uma miséria numa família, acontece uma situação desagradável, de dor, e as pessoas se preocupam em quê? Em postar, em compartilhar aquilo. As pessoas não têm mais o amor ao próximo, porque Jesus disse, ame a seu próximo, eu tenho que amar você como eu amo a mim mesmo. Como é que eu amo a mim mesmo? Se eu desejo mal do meu irmão, se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu não quero que ninguém me exponha, porque eu vou expor o meu irmão, porque eu vou envergonhar o meu irmão, mas isso está se cumprindo e o amor está esfriando em quase todos. Aí Jesus diz, aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo e será pregado o evangelho em todas as nações. Jesus disse que aquele que ficar até o fim, aquele que permanecer, esse será salvo. Então nós devemos permanecer, nós devemos continuar firme, crendo na palavra do Senhor.
E nós sabemos que o Evangelho de Deus está sendo pregado em todas as plataformas, em redes sociais, missionários sendo enviados. O Evangelho de Deus está sendo pregado. Aí Jesus diz, e aí chegará o fim. Porque já está acontecendo, já está se cumprindo tudo isso. Já está se cumprindo tudo isso. Quando nós vamos ver, isso já está se cumprindo. Isso está se cumprindo na nossa atualidade. Todas essas coisas. Agora você veja o que Jesus ele diz mais à frente aqui no livro de Mateus, capítulo 24. A parábola da figueira, 24, versículo 32, ele diz: aprendam a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem acontecer todas essas coisas, sabem que está próximo, que está bem às portas. Em verdade, eu lhe digo que passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, e um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. Aqui Jesus ele diz que quando nós vemos, vou dar um exemplo, uma mangueira. A mangueira ela tem um tempo de dar todas as frutas nas estações. Quando nós vemos sair, nós já dizemos, é tempo de manga, é o tempo do verão. A gente já conhecemos a primavera, o outono, o inverno, porque começa a dar os sinais. A mesma coisa Jesus falou aqui da oliveira, quando ele diz, quando você vê sair os ramos. A mesma coisa ele diz, quando você vê acontecer essas coisas, então você vigie, porque o fim está próximo. Aqui Jesus ele também diz que tudo que ele disse que pode passar as gerações, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Aqui ele também deu o exemplo de Noé, que o que foi que aconteceu? Ele falou para as pessoas, mas as pessoas não acreditaram. Eles estavam curtindo sua vida, bebendo, casavam, dando-se em casamento, até o momento que veio o dilúvio e acabou com tudo. E Jesus ele chega e diz bem assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então vamos vigiar. Vamos vigiar, porque nós não sabemos em que dia será a vinda do Senhor. Jesus, ele está às portas. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão se apegando a tudo isso, mas não sabem que isso daqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. O que o Senhor tem para mim e para você é algo grande, é algo que não tem dinheiro no mundo que pague, é algo que se juntar as pessoas mais poderosas e ricas do mundo, se juntar o dinheiro dele, a riqueza dele, não tem como pagar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é grande. É você saber que no grande dia, você está naquele momento ali e o Senhor levar você aos céus. É como falou aqui que vai estar 2 juntos, um vai ser levado no arrebatamento. É como a palavra do Senhor fala, que Jesus disse, eu vou preparar uma morada na casa do meu pai, é uma morada, eu vou preparar e volto. E é esse desejo que eu tenho no meu coração, é de estar lá com o Senhor. É de estar participando das bordas do cordeiro com ele. O meu desejo no meu coração é de poder ver meu amado, olhar no rosto dele, poder abraçar Jesus. Porque eu sei que é passageiro. Esse corpo aqui, ele vai morrer, ele vai se acabar. Mas a questão é o dano da segunda morte. Porque uma coisa é morrer o corpo. E para onde é que vai o seu espírito? É saber que o Senhor, ele tem preparado uma morada para os filhos dele. E ele vai vir buscar a sua igreja sem mácula, a igreja santa, aqueles que renunciou o pecado, aqueles que deixou as obras que praticavam no passado para viver para Cristo, meus irmãos. E é isso que o Senhor quer de mim, de você, que nós venhamos tomar um posicionamento, entregar nossa vida ao Senhor, pedir que Ele venha conduzir, pedir que Ele venha dar a direção, é a gente renunciar o pecado para viver para Cristo. Nós vamos viver felizes aqui na terra, mas tem algo sim maior, mais grande para nós lá na glória, meus irmãos. E se você que está assistindo aí, se você não é cristão, se você não entregou a sua vida a Jesus, meu irmão, Jesus te ama. A cruz foi por você, a cruz foi por todos os pecadores. Jesus ele não fez acepção de pessoas,
Ele estava lá na cruz, quando tinha um ladrão do lado, outro do outro. E um acusava Jesus o tempo todo, dizendo, oxente, você não é o Messias, você não é o Cristo, né? Mandando, blasfemando contra o Senhor, até duvidando, mandando até Jesus descer a cruz, mandando Jesus se salvar. Enquanto o outro que estava lá do outro lado falou, não, nós somos pecadores mesmo, agora esse homem aí não, ele não tem culpa nenhuma. E o ladrão, ele olha para Jesus e diz bem assim, Jesus, quando o Senhor estiver no seu reino, lembre de mim. Aí Jesus diz bem assim, ainda hoje você estará comigo. Aquele homem se arrependeu. Aquele homem era um ladrão, ele estava sendo crucificado, ele tinha culpa do que ele praticou, das obras que ele praticou e dos crimes. Mas ele se arrependeu, ele reconheceu que era pecador. E ele reconheceu quem era Jesus, que Jesus era um homem santo, que ele era o Filho de Deus e que estava inocente ali. E a cruz foi por mim e por você, por todos os pecadores. Jesus, ele não faz acepção de pessoas de raça, de cor. Jesus, ele ama o pecador. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E aqueles que querem seguir a Cristo têm que ter uma vida de renúncia. O evangelho é renúncia. Entrega a sua vida a Jesus. E se tem alguma área da sua vida que você não consegue deixar o pecado, peça ajuda a Deus. Ore, peça ao Espírito Santo que venha lhe transformando, porque o mesmo Deus que fez na minha vida faz na sua e na vida de qualquer outra pessoa. Eu digo a você, meu irmão, Jesus, ele chegou e disse bem assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado dessa vida? Está cansado no sentido de estar vivendo sem um propósito? De estar vivendo numa vida que é escravo dos vícios? Numa vida que está destruída? O diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, quando ele entra numa vida, ele vem para dar vida e vida em abundância. Entrega a sua vida ao Senhor, porque o Senhor, ele é grande e é misericordioso. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou. Importa a partir do momento que você levanta sua mãe e diz, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. No livro de Isaías, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 18 e 19, diz o seguinte. O Senhor diz bem assim, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei branco como a neve. E ainda que seja vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a mais alva lã. E é isso que o Senhor faz conosco. Não importa o que você fez, o Senhor vai te tornar branco. A partir do momento que você toma uma decisão de entregar a sua vida a Deus, a viver para Ele, a renunciar às obras que você fazia no passado. E a partir do momento que o Espírito Santo está em você, meu irmão, é transformado de dentro para fora. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus venha em nome de Jesus trazendo transformação, cura, libertação em todas as áreas da sua vida. E nesse momento eu quero encerrar fazendo uma oração, clamando por cada um de vocês. E que aonde esse vídeo chegar, eu creio que em nome de Jesus, vidas vão ser salvas e transformadas. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, pela palavra do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está assistindo agora esse vídeo e pelos aqueles que ainda vão assistir. Eu peço, Espírito Santo de Deus, vem transformando essas vidas. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, transformando eles. Para que em breve, Senhor, eles venham estar testemunhando das grandezas do Senhor e do que o Senhor fez na vida deles. Eu apresento cada um dos meus irmãos que está assistindo e peço, Pai, que o Senhor venha transformando a casa, o lar, a família deles. E se existe algo, Pai, na vida deles, Pai, que eles se encontram presos, Pai, que eles se encontram, Senhor, que não tem forças para deixar, que o Senhor venha libertando eles e quebrando todas as cadeias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Tenha uma ótima tarde, se for à tarde. Se for pela manhã, um ótimo dia. E se for à noite, uma ótima noite. Fica na paz.